Abra comigo sua Bíblia no Salmos, no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 91. Vamos entender, vamos buscar de Deus o entendimento nesta manhã, para entendermos que nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, e não apenas visitar o esconderijo do Altíssimo. Aquele que quer o toque do Senhor, aquele que quer as bênçãos do Senhor, aquele que quer viver o sobrenatural, ele não apenas visita, mas ele habita à sombra do Onipotente. E nós queremos isso. Nós precisamos, nós não podemos apenas visitar, sentir o cheirinho, ver de longe a nuvem de glória, não. Nós queremos habitar e sermos tocados, chacoalhados. Se nós queremos ver, viver, participar do sobrenatural do Senhor nesta geração, nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Esse salmo é um salmo muito conhecido. Todos aqui sabem de cor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu rei, o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Confiamos verdadeiramente em Deus? Então vamos orar de novo. Senhor, mais uma vez eu te peço, Deus, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, não deixa, Senhor, que barreiras nos impeçam de ver, ouvir o Teu agir. Não nos deixa, Pai, sermos meros visitadores da Tua casa, do Teu encontro, do Teu refúgio, do Teu refrigério, mas que nós sejamos habitantes e venhamos habitar à sombra de Tuas asas, Pai. Fala conosco nesta manhã, assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O salmo que nós lemos, o Salmo 91, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, porque ele tornou-se um hino, né, para muita gente, principalmente nesse momento de dor, de pandemia, de medo, de pragas, de tudo. Mas o Salmo 91, para muita gente, vocês vão entender o que eu estou falando, é a única página que existe na Bíblia. Diversas casas que a gente vai estar lá, né? A Bíblia aberta no Salmo 91. As páginas da Bíblia estão todas branquinhas, mas a do Salmo 91, ela está até meia, né, amarelada, empoeirada, está lá, não é? Serve até de casas que tem os quadros, né, com o versículo ali. Só que a Bíblia, ou este salmo, que é conhecido também como Salmo do Amuleto, ele não serve só para isso. A Bíblia não pode servir como um amuleto, como algo mágico que vai nos dar proteção. A Bíblia por si só, né, por ser um objeto por si só, é apenas um livro. Só que não tem magia. Agora, quando nós entendemos, quando nós percebemos, quando nós buscamos entender que a Bíblia precisa, para ser entendida, para ser praticada, precisa haver ação do autor da Bíblia nas nossas vidas, aí nós vamos ver, aí sim, a Bíblia não é mágica, mas o autor, o dono da palavra, o dono de tudo que está aqui, ele tem todo o poder para mudar, para transformar, para restaurar, para curar, para fazer tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. O poder não está num livro, o poder não está num amuleto, o poder está no Deus desta palavra. E a palavra de Deus, ela não é um alarme de segurança, ela não é lá um ponto mágico para nos trazer paz, alegria, não. Ela é a palavra de Deus. E nós somos confrontados, nós somos confortados,
nós somos instruídos, nós somos ensinados quando nós estamos buscando na palavra, quando nós estamos lendo a palavra, estudando a palavra e vivendo a palavra por nos relacionarmos com o Deus da palavra, com o Espírito Santo nos auxiliando. Se não for o Espírito Santo nos iluminando para nos fazer entendermos a palavra de Deus, não vai adiantar nada. Nós temos a Bíblia aberta lá no Salmo 91. Se você quer paz, se você quer desfrutar das bênçãos do Senhor, se você quer desfrutar da salvação do Senhor sobre a sua vida, da cura do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre os seus amigos, relacione-se com o Deus da palavra. Quando você se relaciona com o Senhor, aí a Bíblia tem sentido, porque aí Deus começa a falar com você através da sua palavra. A Bíblia por si só, sem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é apenas um livro. Não se preocupem em ter lá a Bíblia aberta na sua casa. Se preocupe em praticar o que a Bíblia diz. O Salmo 91 é um salmo muito lindo, um salmo bonito, um salmo que nos traz esperança, não é isso? E a maioria dos eruditos, até por conta do pessoal que escreveu lá o Talmud, os rabinos antigos, eles atribuem a autoria desse salmo a Moisés. Inclusive, alguns salmos para frente, os 9 salmos posteriores também. Isso porque o Salmo 90 é confirmada a autoria de Moisés. Como ninguém sabe quem escreveu o Salmo 91, então, eles atribuem a Moisés a autoria desse texto. E porque também vemos detalhes mosaicos nesse texto, porque tudo dá a entender que esse texto é escrito durante a peregrinação do povo de Deus lá no deserto, quando o povo sai lá do Egito, quando eles são, então, liberados por Moisés, né, por Faraó, quando Faraó ele resiste ao Senhor, ele endurece o seu coração, não deixa o povo de Israel sair para adorar, então Deus atua com as pragas, Deus entra com tudo aquele monte de coisas que nós vemos ali acontecendo. O povo de Deus não é tocado. O povo de Deus, ele vive aquelas experiências. Os egípcios vêm do Deus de Israel, se manifestando, trazendo segurança, trazendo salvação, trazendo sinais, trazendo libertação. E os egípcios, eles entendem, opa, esse povo é diferente. Neste povo tem algo que foge da nossa racionalidade, que foge do nosso entendimento. Isso nos mostra que o povo de Israel tinha uma identidade. Até hoje, nós sabemos quem é um judeu ou não sabemos? Quando você está no Bom Retiro, quando você está ali no Higienópolis, você sabe quem é um mero corintiano e quem é um mero judeu. Por quê? Eles têm as suas manias, não tem? O seu cabelinho, aquele trocinho aqui assim, barbona. Os ortodoxos, né, tem as barbonas, chapeuzão, só andam de preto. Eles sabem que são. Naquela época também eles podiam não usar o chapeuzão, mas eles tinham características que os identificavam como povo de Deus. E essa identidade nós vamos ver que eles sabiam que eles a possuíam. Lá em Gênesis 12, de 1 a 3, quando Deus fala com Abraão, como que ele diz? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão entendeu a promessa. Abraão captou. E embora a gente lendo rapidamente o texto, a gente pensa que Deus falou com Abraão, Abraão captou e foi. Gente, imaginem Betânia,
está lá na sua casa um dia à noite, tomando um cafezinho, e ouve uma voz: Betânia, sai da tua terra, da tua parentela, e caminhe, porque eu vou te dar a terra prometida. O que você faz? Eu saio correndo, não é isso? Geralmente não é essa a primeira, o primeiro impulso que nós temos? Estou louco, estou ouvindo vozes, eu vou para o psiquiatra. Abraão não foi muito diferente, não. Abraão, a família de Abraão era uma família de idólatras. Seu pai era fabricante de imagens. Então, quando ele ouve, ele tinha sim um conceito de Deus, mas ele não tinha esse relacionamento com Deus. Então, de repente, ele ouve: Abraão, sai da tua terra. Eu vou te fazer um homem próspero, eu vou te multiplicar, você será grande na terra, os seus descendentes serão muitos. Velho, com uma mulher estéril, olha quanta coisa, e ouvindo vozes. Tudo para ir para o Juqueri, não é isso? Prontinho para ir para o Juqueri. Então ele questionou, eu imagino sim, que ele se preocupou, que ele questionou, que ele falou: será que é isso mesmo? Será que eu não estou ouvindo vozes? Mas lá no seu coração, a voz do Senhor tocou, e ele creu. E ele creu na promessa. A promessa foi lhe dada. E aí nós vamos ver então, tudo o que acontece na vida de Abraão, quando nasce Isaque, o filho então da promessa, porque, poxa, como que da minha descendência surgirá grandes nações, uma multidão de gente, se minha esposa é estéril? Sara tem um filho. Esse filho, então, o filho do milagre. Isaque também, ele vai crescer, vai multiplicar, vai prosperar. Seus filhos, seus descendentes também vão ser prósperos. E aí chega Jacó. Olha aí, a promessa foi dada lá para Abraão. Isaque dá sequência. Isaque passa, vem Jacó. E agora Jacó está com seus filhos, sempre passando a palavra de Deus, ainda que oralmente. Mas todos eles sabiam da promessa. Todos eles sabiam do que Deus os havia prometido. E todos eles creram. Todos eles tinham esperança na promessa. Abraão morreu sem ver o que estava acontecendo. Isaque morreu sem ver o que estava acontecendo. Jacó morreu sem ver o que estava acontecendo. Mas na promessa, na confiança. Eles, nesse período, eles forjaram uma identidade. Eles fizeram a sua identidade e eles mantiveram a sua identidade. A promessa foi dada ao Senhor. Em Êxodo capítulo 1, lá no comecinho, nós vamos ver então, que quando apenas 75 pessoas sobem com Jacó para o Egito. Lembram-se que José tornara-se rei lá, tornara-se um homem importante lá no Egito. Ele manda buscar sua família. E com Jacó sobem apenas 75 pessoas, incluindo cada filho e as suas famílias, os seus filhos, as suas esposas. José já estava lá, mas os que subiram, o texto diz que são 75. Esses 75 tornam-se milhões, tornam-se milhares de pessoas, ao ponto do faraó. Claro, não é o mesmo faraó que abençoou a José, mas o texto diz que quando entra o outro faraó, um faraó que não conhecia José, ele ficou temeroso porque havia um povo que era grande, que tornara-se maior do que eles próprios. E olha que o texto diz lá, se você olhar lá no versículo 9 do primeiro capítulo de Êxodo, diz assim: o povo de Israel, olha aí a identidade, sabia-se quem era aquele povo. Ah, e tem um povo ali, eu não sei quem é. Não, eles tinham nome e sobrenome. É o povo de Israel, o povo temente a Deus, o povo que tudo que eles fazem prospera. Onde eles tocam, prosperam. Os filhos dessas hebreias são mais fortes, eles são mais robustos, são até mais inteligentes. O que está acontecendo? Não, a gente precisa parar eles antes que eles nos consumam.
antes que eles nos tomem por escravos, vamos fazer ao contrário. Então nós vemos esta realidade, agora, essa identidade criada. Eles sabiam quem era o povo de Deus, e o povo de Deus sabia quem eles eram, sabia do seu relacionamento com Deus. Embora eles foram escravizados por 400 anos, 430 anos, mesmo sofrendo, eles sabiam quem eles eram, e eles sabiam o Deus que eles serviam. Mesmo no cativeiro, mesmo sofrendo, eles mantiveram a sua identidade. Agora aí a gente começa a ver também, um pouquinho mais para frente, quando esse povo é liberado, quando esse povo é liberto lá, mais para frente nós vamos ver que Deus institui algumas leis peculiares para aquele povo, para aquele momento, lá para o Êxodo. Por que aquilo? Porque Deus separou aquele povo, e Ele diz a Moisés, esse povo é o meu povo, e eu lhe serei por Deus. O meu povo é um povo diferente, o meu povo é um povo separado, por isso que Deus dá algumas leis peculiares para aquele povo, para que eles soubessem se diferenciar do mundo. Queridos, hoje aquela lei era para Israel. Hoje nós estamos diante da graça por meio de Jesus Cristo, mas o conceito de identidade continua sendo o mesmo. Nós somos um povo diferenciado. Nós não podemos ser os mesmos. Quando alguém olhar para você, tem que ver Jesus em você. Tem que não um chapeuzinho, uma barba e um negocinho caracol. Não. Quando o mundo está olhando para nós, precisa ser Cristo visto em nós, nas nossas ações, na nossa atitude, na nossa vida com Deus. Os dias são maus, a nossa juventude é bombardeada o tempo todo, as nossas crianças são bombardeadas o tempo todo, nós somos bombardeados o tempo todo, e o mundo faz questão que nós sejamos como eles. Mas a palavra de Deus tem nos ensinado que nós somos o povo separado, o povo escolhido, o povo que é o povo eleito pelo Senhor. O sangue dele nos comprou. Aquele que não resiste à graça do Senhor faz parte da família, tem o seu RG, tem a sua digital de Deus sobre a sua vida. Por isso nós somos diferentes. Por isso temos falado aqui, somos os melhores empregados. Todas as empresas querem ter empregados como a gente, porque nós somos honestos, somos íntegros, somos pontuais, queremos o bem da nossa empresa, queremos a prosperidade do nosso patrão. Nós somos diferentes, nós vamos na contramão do mundo. Enquanto muita gente está aí desejando o mal do seu patrão, nós queremos é que ele prospere, nós vamos trabalhar para que ele enriqueça mesmo, porque aí ele vai poder nos abençoar, vai nos dar um aumento, vai empregar a outros, vai abençoar a outros, e assim vai. Nós andamos na contramão desse mundo. Nós também temos a nossa identidade, somos filhos de Deus e fazemos parte do povo de Deus nesta terra. João 1,14 diz, que Ele se fez carne para habitar entre nós. Quando nós falamos em habitação, quando o Senhor está nos dizendo que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo, é porque Ele faz questão de habitar entre o seu povo. Lá no deserto, Ele caminhava com o seu povo, era a nuvem de glória, era a nuvem de fogo à noite, para guiá-los na escuridão do deserto, mas não somente para guiá-los, mas para aquecê-los no frio da madrugada no deserto. Olha que coisa interessante. A gente pensa, não, era só para o povo saber que Deus estava lá, não. Deus, Ele nunca está entre o seu povo, se não for para cuidar do seu povo. Deus sempre está cuidando dos seus. Durante o dia, era uma nuvem que trazia a sombra, que cuidava do seu povo. Não é só dizer assim, Deus está aqui, uau. Aí a gente até canta, Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. A gente canta sem nem crer nisso.
Mas eu quero dizer para você que Deus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos, porque Ele está cuidando de nós. Só o fato de nós dizermos que Deus está aqui, tão certo como o ar que está aqui, isso quer dizer que Deus está cuidando de nós, porque ninguém pode fabricar ar, ninguém pode ter 1 minuto a mais de vida se não estiver nos planos do Senhor. Sempre que falamos, Deus está aqui, Deus está entre nós, Deus está entre os nossos, Ele está cuidando da gente. Eu não consigo ver Deus em algum lugar sem beneficiar, não tem como. Até na cruz, até Jesus, quando está lá na cruz, morrendo. Uma vez eu ouvi uma ilustração que é muito interessante, né? Jesus está lá na cruz, pronto para morrer. Ele teve que morrer primeiro que os outros dois, porque senão aqueles outros dois não iam morrer nunca, porque a presença de Deus estava ali, e aonde a presença do Senhor está? Ao cuidado do Senhor. Não adianta nós irmos até Deus a passeio, por necessidade, só buscarmos a Deus quando nós queremos alguma coisa, quando nós estamos precisando de algo. Não. Nós não podemos ser apenas visitantes na casa do Senhor, nós não podemos ser apenas visitantes das bênçãos do Senhor, usufruir aquele pouquinho do Senhor. Olha, Senhor, só responde a minha oração aqui, que eu estou precisando disso aqui, mas é só isso aqui. Depois que o Senhor responder isso daqui, está tudo certo, eu volto para a minha casa. Não! Nós precisamos habitar sob a potente graça do Senhor. É estarmos debaixo da proteção do Senhor. É a habitação do Altíssimo que nos envolve, que nos guarda, que cura e que restaura. É interessante nós vermos que a habitação é o lugar de se fixar, de ficar. É lugar de descanso, é lugar de filho. É lugar de quem não vai ali a passeio. É lugar de quem se sente à vontade, porque é o seu lugar de habitação. Às vezes, quando a gente vai na casa de alguém, principalmente a primeira vez que a gente vai, né? A gente tem até educadinho, né? Senta ali, bonitinho, quietinho e tal. Mas quando a gente vai, por exemplo, na casa dos meus pais, quando eu vou para a casa dos meus pais, eu já ponho o pé no sofá, eu abro geladeira, eu fico sem camisa. Porque ali é a minha habitação. Então eu fico à vontade aonde eu moro. Vocês já observaram que muitas vezes nós estamos na igreja, mas não estamos à vontade? Tem muita gente que vai para a igreja e não fica à vontade, fica desconfortável. Por quê? Porque é visitante, está lá todo domingo, está lá na igreja, mas não está ali como habitação, buscando o Deus daquela igreja. Estaria apenas passeando. Eu vou ali buscar uma bênção, eu vou ali bater o cartão, sabe? Eu vou ali tomar aquela água ungida. Eu vou lá fazer isso. Irmãos, nós precisamos habitar as potentes de baixo, habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos entender que nós precisamos fixar morada no esconderijo do Altíssimo. Nossa identidade faz com que só sejamos satisfeitos daquilo que vem do Senhor, não das coisas passageiras desse mundo. A gente só se sente inteiro quando nós estamos escondidos sob o Altíssimo. Um outro ponto, eles tinham a identidade, mas eles também se esforçaram para manter a sua identidade. Por saberem qual era a sua identidade, o povo de Israel soube receber estrangeiros para habitarem no meio deles, mas esses daí tiveram que assumir uma identidade, a mesma identidade de Israel. É interessante que nós vamos ver que na história, né, falamos disso outro dia, muitos foram com os israelitas. Raabe é um exemplo muito clássico disso. Raabe, quando os espias vão até ela fala assim: não, nós conhecemos vocês. Nós conhecemos o Deus de vocês, nós sabemos quem são vocês. E detalhe, ela diz para os espias, e eu já sei também, nós já sabemos também, que o Deus de vocês já lhes deu a nossa terra, nós não somos resistência. Nós não vamos resistir, porque nós ouvimos falar quem é vocês, nós sabemos quem são vocês, nós sabemos quem é o Deus de vocês, e nós sabemos
que não há nada que nós possamos fazer contra o Deus de vocês, contra o povo de vocês. Aquele povo estava habitando sob o esconderijo do Altíssimo. Êxodo 12:48 fala disso, né? Sobre os estrangeiros. Olha, vocês querem estar conosco? Vocês vão entrar no nosso padrão. Né? Tem a circuncisão. Querem participar das festas? Querem participar dos cultos? Vão ser circuncidados para fazer parte. Hoje, somos livres desses rituais. O sangue de Cristo nos torna uma mesma família. E se estrangeiros querem fazer parte desta família, basta crer no sangue de Jesus Cristo e ser bem-vindo à família do Senhor. Ser e pertencer, somos a família de Deus. As leis, a lei e o ritual acabou, passou. Mas hoje nós estamos pela graça, pelo sangue do Cordeiro. Agora não é mais ritual que identifica o povo de Deus. Hoje nós somos identificados pelo sangue de Jesus nas nossas vidas. E o que temos feito para demonstrar o sacrifício de Jesus por nós? Temos anunciado, temos vivido o Evangelho, temos demonstrado ao mundo que estamos habitando no esconderijo do Altíssimo? Ou apenas visitando aqui de domingo a domingo? Aí chega na segunda-feira, a gente volta tudo ao normal. Na quarta-feira eu não vou na igreja porque eu visito só de domingo, não visito de quarta o esconderijo do Altíssimo. Aí chega no domingo, vem aqui, tem dificuldade para tudo, tem dificuldade para ler o texto, tem dificuldade para cantar, tem dificuldade para se expressar, tem dificuldade para se relacionar. Olha só, aquele que visita é assim. Mas aquele que habita, ele se entrega na adoração. Ele se entrega com os irmãos. Aqui a gente se reúne e vivifica um ao outro através do Espírito Santo do Senhor. Aquele que é família, aquele que entende que o Senhor está aqui, que Deus está aqui, não consegue resistir à graça do Senhor. É feliz. Salmodia, sabe o que é salmodiar? A palavra de Deus diz salmodiar, né? Que o povo salmodiava. É exultar, é se alegrar, é cantar, é pular, é dançar na presença do Senhor. Lembram-se de Davi? A arca do Senhor, a arca que simbolizava a presença de Deus, havia ficado tanto tempo longe de Davi, longe de Jerusalém, que quando ele vai lá para Obed-Edom buscar a arca, quando a arca chega em Jerusalém, gente, vocês conseguem imaginar isso? A arca chegando na capital de Israel, para tudo, para o evento, e o próprio rei está lá dançando, salmodiando, celebrando a presença de Deus. O rei Davi fez isso. Irmãos, muitas vezes nós não glorificamos a presença de Deus na nossa casa, nós não glorificamos com a presença de Deus no nosso meio. A gente só glorifica quando Deus opera um milagre sobrenatural nas nossas vidas. Quando nós vimos isso, esse milagre acontecer, aí a gente é o mais crente da face da terra. Mas nós não glorificamos a Deus nos mínimos detalhes. Senhor, obrigado porque hoje eu acordei com saúde. Aí você vai chamar o seu filho na cama para levar para a escola. Obrigado porque o meu filho está aqui. Senhor, obrigado pelo pão que eu tenho aqui. Ou se não tenho pão, Senhor, obrigado porque até o pão faltou, mas o Senhor está aqui. É na fartura, na abundância ou até na escassez, o Senhor está conosco. Precisamos aprender a glorificá-lo em tudo, adorá-lo em tudo. A nossa vida precisa ser um ato de adoração o tempo todo, irmãos. Às vezes a gente não aproveita. A gente está aqui, às vezes, na casa do Senhor, os céus se abrindo e a gente está aqui, ó, engolindo mosca, olhando para o teto, vendo se a luz está funcionando ou não. E eu falo isso com tristeza, porque eu já vivi coisas na minha vida. Eu já fui da Gaviões da Fiel, eu já fui em muito jogo de futebol, eu já fui em muitas festas, eu já fui em, como é aquele negócio para Jesus, lá, caminhada para Jesus? Marcha para Jesus. Eu já fui nessas coisas, tudo, e lá, maior bagunça, maior alegria. Gente, na boa, eu visitava o esconderijo do Altíssimo. Aí eu ia lá, e aí a gente cantava, e a gente pulava, a gente brincava e tal. No jogo do Corinthians a gente pula, a gente chora, a gente grita. Quando é campeão a gente, uau, não é isso?
Quando nós estamos na casa do Senhor, o que a gente faz? A alegria está no coração. Que alegria é essa? O nosso Deus está entre nós. Nós precisamos entender isso. Sabe, outro dia eu ouvi uma música, agora eu esqueci a melodia da música, mas ela fala assim, eu reconheço o sacrifício outra vez. Aí eu estava analisando, falei, caramba, quem sou eu para reconhecer alguma coisa? Mas é verdade, a gente não reconhece nada não, porque se nós reconhecêssemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós não seríamos esses visitadores do altar do Senhor, nós seríamos habitantes da casa do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e aí sim precisamos então reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. Fala aqui quem vai morrer por você. Ninguém. E se morrer, vai morrer de bobo, porque não vai adiantar nada, porque não vai te trazer nada. Agora Jesus, o Filho de Deus, encarnou-se e morreu por você, para te dar a vida eterna. E o que você está fazendo com essa informação? Nem glorificar a Deus a gente glorifica quando a gente recebe essa informação, quando a gente lembra disso novamente. Irmãos, precisamos quebrar a apatia do nosso meio. Chega, o Espírito Santo quer agir, o Espírito Santo quer derramar, o Espírito Santo quer fazer. E Ele não está falando só comigo isso não. Muita gente me procurou esta semana dizendo isso, que Deus tem algo para fazer conosco, e muitas vezes nós estamos impedindo o agir de Deus nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Essa apatia tem que acabar, irmãos. Seja lá o que for, a apatia tem que acabar. Voltando para o texto. Eles se esforçavam para manter a sua identidade. Dizem que um povo igual, tudo junto, é um bando de japonês em cima do caminhão, não é isso? Então, imagina aquele caminhão de japonês onde está todo mundo tudo igual. Então, é todo mundo igual. Imagine que o crente, o Filho de Deus, está nesse caminhão também onde está todo mundo igual. Só que o Filho de Deus ele tem que ser notado pela sua diferença, pela luz do Espírito Santo na sua vida. Pense na rua 25 de março, no Natal, lotado. Eles estão fazendo uma promoção onde é tudo por R$1. Aquela rua, vem gente do Brasil inteiro, se não vir gente do mundo inteiro ali. Aquela rua lotada. Lotada. Você deve ser identificado quando estão olhando para você. Aquela rua está lá lotada. Ali tem um Filho de Deus. 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 Porque é o Espírito Santo do Senhor que está nas nossas vidas. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Então, quando olham para você, vão olhar e vão dizer, o Altíssimo está aqui. Porque se eu estou escondido, habitando no esconderijo do Altíssimo, o Altíssimo está onde eu estou. O Senhor está aonde eu estou. Passou a época do cristão ser reconhecido pelas suas roupas, pela sua barba, pelo seu penteado, pelo terno, né? Hoje a gente ainda vê alguns irmãos indo para a igreja de terno e gravata, uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Aquele é crente. Aquilo é um estereótipo de crente. Né? Não estou dizendo que não são crentes os irmãos que vão com a bibliona, com o terno e tal. Mas acabou, foi essa época. A gente não sabe mais quem é quem, a não ser pelos frutos, né? Pela vida, pelo dia a dia. Então, assim somos nós. Nós não podemos apenas dizer que somos crentes. Nós não podemos apenas vir à igreja no domingo por vir para bater cartão. Não, nós precisamos viver como crentes. E quando nós estamos na igreja, é para em comunhão, em comunidade, em família, crescermos, aprendermos, cultuarmos, adorarmos o nosso Deus, para que amanhã, daqui a pouco, depois do almoço, amanhã lá fora no serviço, na escola, aonde nós estivermos, nós possamos ser Cristo naquele lugar, Cristo ser visto naquele lugar. Nós nos ajuntamos aqui para em comunidade nos fortalecermos, adorarmos juntos o nosso Deus, mas nós vamos ser enviados daqui a pouco, para o nosso dia a dia lá fora. Ser crente aqui dentro da igreja é fácil,
Precisamos ser crentes lá fora. Por isso que eu digo, nós não podemos visitar o esconderijo do Altíssimo, mas precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, porque é lá, durante a semana, nas tentações, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos dá as palavras que precisamos falar, que o Senhor nos dá as ações, as atitudes que precisamos ter. É naquele lugar, é lá fora. Não adianta, nós precisamos transbordar a nossa identidade aonde nós estivermos. Chega de viver na mesmice, chega de apatia espiritual no nosso meio. Nós somos filhos de Deus, pertencemos ao corpo de Cristo, meus irmãos. Eles tinham, ou achavam que tinham, um endereço. 1 Crônicas 16, de 15 a 18, diz: lembrai-vos perpetuamente da sua aliança, da palavra que prescreveu para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: darei a ti a terra de Canaã, porção da vossa herança. Geralmente, quem tem identidade tem um endereço. A gente sabe, eu sei onde que eu vou encontrar a Sofia. Se não for ali na Vila Yara, no banco, vai ser lá na casa dela. Vai ser assim. Em algum momento eu te acho, certo? Em algum momento eu acho o Jair, a Ana, e assim vai. Nós temos uma identidade. Então, esta família aqui, CT Osasco, nós temos uma identidade. Nós somos o povo de Deus. E onde que é o nosso endereço? Neste lugar aqui. Nós sabemos que servimos ao Senhor aqui, Rua Açucena 670. Mas nós precisamos entender outras coisas. Mas vamos voltar ao texto. O povo tinha endereço. Embora eles ficaram 430 anos presos lá no Egito, havia a promessa da terra prometida. Agora, Deus podia tê-los tirado, o texto diz, né? Deus podia tê-los tirado do Egito e levado rapidamente para Canaã. Mas o texto lá diz que Deus preferiu ir pelo lado do Mar Vermelho e não passar pelos filisteus. Por quê? Para evitar que eles sofressem com a guerra. Só que no meio do caminho, aí a gente conhece as desobediências do povo e por isso que demorou ainda mais o percurso. Mas é interessante que nós aprendemos uma coisa aqui na quarta-feira, com a Ana, que foi muito interessante. Um animal que vive em cativeiro, foi mais ou menos isso que a Ana explicou, né, Ana? Um animal que vive em cativeiro, que é recolhido, machucado, alguma coisa assim, ele é tratado, ele fica um bom tempo lá em cativeiro. E quando ele vai ser solto na mata, ele não é solto de uma vez. Há todo um preparo para ele voltar para o seu habitat natural. Por quê? Se soltá-lo despreparado, outros animais virão e o destruirão. Gente, o raciocínio é basicamente o mesmo. Deus sabia que aquele povo, se soltasse eles lá pelo caminho, nas estradas, os filisteus os combateriam e os destruiriam. Foi necessário o quê? Não, eu quero preparar esse povo. Eu vou lapidar este povo para quando eles chegarem na terra prometida, eles poderem multiplicar e prosperar, sobreviverem, eles poderem viverem ali. Então foi isso que aconteceu. Claro, aí com a desobediência, com tudo que o povo fez ali no deserto, seus altos e baixos, o processo de restauração demorou um pouquinho mais, foram quase 40 anos. Mas, enfim, foi no deserto que o povo entendeu que para conseguir a bênção precisavam obedecer, precisavam se dispor, precisavam serem verdadeiros, autênticos, habitantes verdadeiros do esconderijo do Altíssimo. Não dava para ser apenas um simples e mero visitante. Então nós vamos entender que agora nós já temos esta informação de que nós não podemos ser visitantes do esconderijo do Altíssimo, mas habitantes, fazer do Senhor a nossa habitação. E aí, como nós já temos essa informação, nós precisamos tomar uma decisão. Nós não podemos mais perder tempo, nós precisamos levantar e marchar, nós precisamos agir. Para se chegar e permanecer na habitação do esconderijo do Altíssimo não é fácil, mas também não é impossível. Por quê? Porque a gente precisa desejar,
A gente precisa lutar contra a carne, lutar contra o pecado, para obedecer a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos inspira, e quando o Espírito Santo nos inspira, nós lemos a palavra de Deus e a entendemos. É assim que entendemos a palavra de Deus. Não é com a ausência do Espírito Santo, um livro aberto ali, um amuleto mágico, não. É o Espírito Santo nos inspirando, nos revelando, nos trazendo entendimento da sua palavra. E é isso que vai nos fazer, então, lutar contra o pecado, lutar contra os desejos da carne, lutar contra o mal, para podermos habitar no esconderijo do Altíssimo de verdade, genuinamente, não apenas visitá-lo e dizermos, uau, eu sou o visitante mais crente da face da terra. Não, eu sou um habitante do esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Senhor onipotente eu descanso. Esta é a garantia que eu tenho com a palavra do Senhor. A pátria nos aguarda, o novo endereço nos aguarda. Os israelitas, eles confiavam que o endereço novo deles era a terra prometida, era a terra de Canaã. Irmãos, como eles pensavam pouco, eles tinham a promessa. Sim, sabemos que eles viveram a promessa, mas o mais importante é que o Senhor não nos garante território fixo nessa terra, endereço fixo nessa terra. O nosso endereço não é a terra de Canaã, o nosso endereço não é a rua Açucena 670, o nosso endereço é a sombra do Onipotente, é no esconderijo do Altíssimo, é lá que nós moramos, é lá que o Senhor foi nos construir morada eterna, moradas celestiais, é lá no esconderijo do Altíssimo que é a nossa habitação. Nós precisamos entender isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo sabe muito bem o que é descansar à sombra do Todo-Poderoso. Como temos falado aqui, habitar não é o mesmo que visitar. O salmista diz, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que visita, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz o Senhor. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Em ti, meu Deus, eu confio. Somente aquele que habita tem certeza do que está falando. Somente aquele que tem experiências verdadeiras e genuínas com o Senhor sabe do que está falando. Quarta-feira nós falávamos aqui após o culto sobre as nossas experiências que temos com o Senhor. É a experiência que você tem que faz o seu relacionamento com Deus. Mas não apenas a experiência, mas o fato de você saber em quem está te dando essa experiência, o nosso Deus. Quando o Senhor está agindo sobre a sua vida, quando você está morando com Ele, habitando com Ele, você pode dizer com tranquilidade, com certeza, porque você sabe do que você está falando, você sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Nos versículos 9 e 10 diz assim, porque fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aquele que faz do Altíssimo a sua habitação, ele pode dizer com certeza, eu confio no Senhor. Eu sei o Deus em que eu creio, eu sei o Deus em que tenho crido. E agora o outro versículo vai dizer assim, que nenhum mal me sucederá, eu serei abençoado por morar, por habitar no esconderijo do Altíssimo. Aqui eu quero fazer um adendo, muito rápido, sobre essa ideia de nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aqui dá a impressão, então, de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não sofre, não vai passar por perdas, não vai passar por tribulação. E isso vai contra o que diz no Novo Testamento, vai contra aquilo que Jesus fala, que no mundo nós teremos aflição, nós teremos dores. Né? Timóteo foi doente, Paulo tinha lá as suas enfermidades, a sogra de Pedro e tantos outros, a perseguição nas igrejas, olha só. Então assim, não é bem isso. Aqui o texto está querendo dizer que um mal não te alcançará. E a ideia aqui desse um mal, lembram-se lá das pragas. Fica mais fácil nós entendermos. Praga alguma
te alcançará. E ainda que as pragas cheguem, o crente piedoso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe que está coberto pela proteção do Senhor. Se nós olharmos lá as 10 pragas, aconteceram tantas coisas, e o povo de Deus lá, ó, de boa. Enquanto estava lá a praga da nuvem escura, lá das moscas, eles, ó, de boa lá, curtindo um sol, pescando, fazendo um churrasquinho, de boa. Enquanto outras pragas estavam acontecendo, o povo estava aqui, ó, de boa, tranquilo. Praga alguma o encontrariam. Por quê? Porque eles estavam debaixo da potente mão do Senhor. Nós estamos sujeitos a passarmos por muitas tribulações, pelo Covid, pelo luto, pela morte, mas nós podemos olhar para o Senhor e dizer: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é vida na minha vida. Ou ainda podemos dizer como Jó: ainda que eu morra, ainda que ele me mate, nele confiarei, nele esperarei. Aconteça o que acontecer, irmãos, a melhor coisa que podemos ter na nossa vida é o endereço fixo no esconderijo do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, está na hora de pararmos de visitar o esconderijo do Altíssimo. Está na hora de fazermos morada fixa no esconderijo do Altíssimo. Muitos acreditam que estar na igreja, no culto, em qualquer lugar, por 2 horas na semana já é o suficiente. Não, nós não podemos ser visitantes, nós precisamos nos fixar no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que desfruta as bênçãos do Senhor. Mas às vezes a gente pode até dizer, né? Fulano de tal, um ímpio, miserável, sonegador de impostos, bandido, está lá próspero, crescendo, né? Prosperando. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus, o esconderijo do Altíssimo, não é nesta vida, não é para agora. A gente precisa entender que o nosso relacionamento são para as coisas que nós não podemos ver. O que Paulo diz lá em Coríntios? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, se você estiver esperando bênçãos somente aqui nesta terra, você é o mais miserável dos homens. Nós precisamos esperar no Senhor, porque nós nem imaginamos o que está preparado para nós. Por isso que eu te digo, irmãos, ame desesperadamente o Senhor, apaixone-se pelo Senhor, adore ao Senhor com intensidade, com intencionalidade, com verdade, com paixão, com amor, que nós vamos viver o sobrenatural nessa vida. E lá, quando acabar a nossa vida aqui, nós vamos viver o que nós nem imaginamos, irmãos. É isso que nos aguarda, é isso que o esconderijo do Altíssimo tem para nos dar, para nos oferecer. A gente nem sabe quão maravilhoso, quão belo será. Paulo fala que ele subiu ao 3º, 4º céu, e ele não tinha palavras para explicar, para expressar o que ele viu. Meus irmãos, se a gente se contenta com tão pouco, a gente se contenta com uma casa na praia, com uma boa conta financeira, sei lá, o que mais? Com um bom carro, a gente se contenta com isso. E às vezes Deus nos dá esse mimo, né? Ó, tá aqui, ó, vou trocar seu carro hoje, que seu Corsinha já está velho e tal. Vou te dar um carro novo. Vou te dar um emprego novo. Vou te dar uma casa nova. Deus dá esses mimos. Se nós já ficamos assim, uau, Deus fez isso. Irmãos, a gente não sabe o que nos aguarda lá nos céus. O texto diz lá em João, que Jesus dizendo que se eu for, eu vou vos preparar lugar e voltarei para vos levar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, vocês têm noção que é Jesus fazendo a nossa morada? Às vezes a gente olha, né, aqueles hotéis fantásticos por aí, a gente fala, uau, que coisa maluca e tal. Vocês estão entendendo que Jesus está preparando o nosso hotel lá em cima? É o próprio Deus que está preparando a nossa morada lá em cima.
Irmãos, não se contentem com menos que isso. O Senhor tem preparado coisas sobrenaturais para a nossa vida. Vamos nos relacionar com Deus. Moisés se relacionou com Deus. Moisés foi para o monte lá, 40 dias na presença do Senhor, jejuando e tal. Irmãos, vamos jejuar, vamos orar. Precisamos, se há alguma barreira impedindo o agir de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, vamos nos aproximar de Deus. Vamos jejuar, vamos orar. Davi era um homem, Davi andou com o Senhor, Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois buscava estar com Deus, e olha o que Deus fez na vida dele. Daniel, Isaías, se a gente olhar a Bíblia, quantos nomes, quantos homens de Deus nós vamos encontrar. Os discípulos que andaram com Jesus, que viveram coisas absurdamente sobrenaturais. Paulo, olha só, Paulo, quanta coisa aconteceu, porque eles ouviam, porque eles se relacionavam, eles falavam com Deus. Meus irmãos, não sejamos uns visitantes, mas sejamos habitantes no esconderijo do Altíssimo. Quantos homens e mulheres, eu já estou caminhando para o final, irmãos, mas quantos homens e mulheres agora, na nossa geração, nós conhecemos que impactaram a nossa geração por habitarem no esconderijo do Altíssimo. Posso citar alguns que eu vi. Billy Graham, por exemplo. Leonard Ravenhill, um senhorzinho pentecostal, o homem era bênção pura. David Wilkerson, que evangelizava lá aquelas gangues lá de Nova York. Ele ficou muito conhecido com o livro, A Cruz e o Punhal, que virou um filme. Homem de Deus, homem que mexeu com a sua geração. O próprio Billy Graham, Dr. Shedd, Russell Shedd, eu tive o prazer de estudar com ele, de caminhar com ele. Homem que mudou a cabeça de muita gente na sua geração. Eu quero dizer que o Senhor pode usar a sua vida para mudar, para impactar esta geração, para impactar aonde você mora, para impactar onde você trabalha, aonde você está. Você pode ser o diferencial, você deve ser o diferencial aonde você está. Chega de olhar para o passado, de citar nomes, de ver pessoas, o que fizeram, o que deixaram de fazer. Eles eram homens como eu e você, e o Deus deles é o mesmo Deus ao qual servimos. Irmãos, estes homens habitam no esconderijo do Altíssimo, e eu quero te convidar a habitar no esconderijo do Altíssimo. Coloque-se em pé, que eu quero orar com você.